Olá, prezado aluno, prezada aluna. Estou aqui hoje para trabalharmos a nossa segunda aula prática da disciplina de Estradas e Pavimentação, onde estudaremos o método de dosagem Marshall. Você já me conhece, né? Mas não custa relembrar. Eu sou a professora Nicole, né? Eu sou engenheira civil e estou lecionando essa disciplina para você, de Estradas e Pavimentação. O método de dosagem Marshall, ele é o mais utilizado para indicar e calcular o teor de betume de misturas asfálticas. Então, ele é um ensaio que é muito utilizado e existem vários parâmetros que são necessários para o cálculo desse teor de betume e é isso que nós vamos estudar na nossa aula de hoje. E aí, agora eu vou apresentar para vocês os objetivos da nossa aula. Então, nós temos como objetivo, na nossa segunda aula prática, compreender o processo de dosagem Marshall para aplicação em pavimentação rodoviária, analisar os resultados de ensaio e também determinar o teor máximo de asfalto em misturas, o teor máximo e o teor ideal de asfaltos em misturas. E aí a gente precisa, para atingir todos esses objetivos, compreender um pouco e entender também a história, conhecer a história do método de dosagem de Marshall. Esse método ele foi concebido durante a Segunda Guerra Mundial como um procedimento para se determinar uma proporção entre ligantes e agregados, então mistura betuminosa, asfáltica e agregados, que fosse capaz de resistir às cargas de roda e à pressão dos pneus das aeronaves militares. Então foi com isso que surgiu o método de dosagem de Marshall. E ele é utilizado até hoje na determinação do teor de ligante ótimo. E ele é, de fato, o procedimento mais utilizado até hoje. E o nome Marshall, é bom a gente saber de onde que vem o nome, né? Ele vem em referência ao engenheiro Bruce Marshall, que desenvolveu esse método lá em 1940. Então, é um método bem antigo, mas que é utilizado até hoje porque é realmente um bom método de dosagem. No método de dosagem, o teor ótimo, ele é função de parâmetros como o método de dosagem, a energia de compactação, a temperatura a qual o pavimento será submetido e também o tipo de mistura que se irá utilizar. E frente a isso, nós precisamos conhecer algumas definições, principalmente em relação à estabilidade Marshall, que é chamada de E, que nada mais é do que a resistência máxima à compressão radial apresentada por um corpo de prova quando moldado e ensaiado de acordo com o procedimento do DNR, que é chamado de ME 043. Além da estabilidade Marshall, nós temos que conhecer e entender a definição da fluência Marshall, que é indicada pela letra F de fluência, que é a deformação total apresentada pelo corpo de prova, desde a aplicação inicial nula, né, até a aplicação da carga máxima. Então, essa é a fluência e são esses os parâmetros que são utilizados. Então, esse ensaio ele é importante, né, para que você conheça os procedimentos adotados e, de fato, se for atuar na área de estradas, saiba como fazer esse dimensionamento, ok? Nós vamos passar agora ao procedimento prático para você entender, primeiramente, como a gente vai fazer esse procedimento e depois a gente vai colocar a mão na massa e fazer o dimensionamento para você aprender, ok? Vamos voltar ao quadro? Então, primeiro, a gente começa com a determinação do teor provável de betume. Para determinar esse teor provável de betume, a gente começa utilizando o método da massa específica, onde o S aqui é a massa específica e ele é obtido a partir da multiplicação de 0,17, que é um coeficiente, vezes G, que é a porcentagem retida na peneira 9,52 milímetros. Então, esses parâmetros todos aqui, vamos só relembrar para que isso fique claro para você. A gente vai ter que determinar um percentual de betume ótimo
para uma mistura com agregados. Então, esses percentuais retidos ou passantes nas peneiras que são utilizados para determinação da superfície específica, eles são resultados de ensaio, ok? Então, esses dados todos vão ser obtidos a partir de ensaio. Nós não vamos realizar os ensaios. Eu trouxe dados de ensaios para a gente trabalhar a parte de cálculo, porque até quando você se formar, não é você que vai realizar o ensaio, você vai receber um relatório de ensaio e a partir dos dados de ensaio você precisa, compilar esses dados e calcular para fazer o dimensionamento. Então, a gente vai fazer isso na nossa aula de hoje. Então, vamos voltar para a fórmula para a gente trabalhá-la agora. Então, o G, como eu disse para vocês, é a porcentagem retida na peneira 9,52 milímetros, mais 0,33, que é outro coeficiente, vezes o G minúsculo, Gzinho, que é o percentual passante na 9,52 e retido na 4,76. Depois, soma-se a 2,3, que é outro coeficiente, vezes A, sendo que A é o percentual passante na 4,76 e retido na 0,297 milímetros, mais 12, que é outro índice, vezes o A minúsculo, o Azinho, que é o percentual passante na 0,297 e retido na 0,074 milímetros, vezes 135 vezes F, mais 135 vezes F, sendo que F é a porcentagem passante na peneira de 0,074 milímetros. Então, como que a gente faz esse cálculo para facilitar? Eu coloquei essa tabelinha aqui, você pode montar uma no Excel similar a essa, onde a gente vai colocar os valores em percentual de dados obtidos por ensaio, que eu vou passar para você, e a constante é sempre o valor que vem antes, né? Então, por exemplo, aqui em G é 0,17, em Gzinho é 0,33, em A é 2,3, em Azinho é 12 e em F é 135. Aí, o que a gente faz? Observe na fórmula, deixa eu limpar aqui um pouquinho para ficar mais fácil de visualizar, que é sempre a constante vezes o percentual, mais, de novo aqui, a constante vezes o percentual, e assim por diante. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar os valores, multiplicar pela constante e vai colocar esse valor aqui, ok? E aí, o que vai ser o nosso S aqui embaixo? O somatório dessa coluna dividido por 100. Então, assim, fica mais fácil de aplicar essa fórmula lá no Excel. Então, o primeiro passo do dimensionamento é esse. Depois, a gente precisa fazer a determinação do teor de betume, que é chamado de TCA, que está aqui. Esse TCA, ele é igual a M, que é o módulo de riqueza, vezes o S, que é a superfície específica que a gente acabou de calcular, né, que eu acabei de mostrar para você no slide anterior, elevado a 1/5. E aí, nós temos que para uma densidade dos agregados igual a 2,650 quilos por metro cúbico, adota-se o módulo de riqueza de 3,75. Sendo que esse módulo de riqueza ele pode variar de 3,75 até 4, e quanto maior for, mais asfalto eu vou utilizar na mistura. Bom, e assim como lá em concreto você quer utilizar mais agregados no concreto, porque os agregados são mais baratos do que o cimento, aqui em estradas você também quer otimizar o uso de agregados e diminuir o teor de material betuminoso justamente pelo custo. Então, em geral, a gente sempre usa o 3,75 para esse dimensionamento, para que a gente tenha aí um menor gasto para o dimensionamento desse pavimento, ok? Vamos voltar ao quadro? Depois disso, a gente precisa calcular o teor de asfalto, onde o teor de asfalto ele é igual a 2,65
vezes o teor de betume, que a gente encontrou no slide anterior, dividido pela densidade real média ponderada dos agregados. Então, esse resultado aqui também é resultado de ensaio, ok? Então, o TCA a gente calcula conforme o slide anterior e esse dado aqui a gente obtém a partir de ensaios. Depois disso, o que a gente faz? A gente faz o cálculo da porcentagem de asfalto em relação à massa total de mistura asfáltica, que é chamada de PCA. Esse cálculo é feito multiplicando 100 com o T-CA, que é o que a gente acabou de determinar como teor de asfalto, ok? Dividido por 100 mais o teor de asfalto. E aí, o que é esse PCA? É a porcentagem, né, de asfalto em relação à mistura total. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 5 corpos de prova com base nesse PCA. Como que a gente faz isso? A gente pega o PCA menos 1%, menos 0,5%, o valor de PCA que a gente obteu, o mais 5% e o mais 1%. Por quê? Porque daí, a partir desses 5 pontos aqui, a gente vai fazer os corpos de prova, né? Moldaríamos os corpos de prova com esses diferentes teores para, a partir de ensaios, a gente determinar a fluência, né, e a estabilidade e obter o teor ótimo de material betuminoso utilizado. Então, este é o procedimento antes de efetuar, né, a moldagem dos corpos de prova. Então, a gente fez lá, determinou os agregados, né, a gente recebeu um relatório com os ensaios desses agregados, a gente fez a densidade, lá fez os ensaios certinho. Depois de obter esses resultados de ensaio, a gente faz os cálculos até chegar nesse PCA. Com esse PCA, a gente adota esses 5 pontos com 5 diferentes teores para fazer os corpos de prova e fazer as análises. Nós não vamos moldar os corpos de prova. Como eu disse para você, a gente vai realizar as análises de cálculo. Porque, na realidade, né, quando você for atuar nessa área, se você for atuar nessa área, você não vai também moldar os corpos de prova, vai ter uma pessoa responsável por isso e a sua responsabilidade vai ser analisar os resultados e determinar o teor ótimo. Mas é importante que você saiba como esses corpos de prova devem ser moldados para que você possa conferir ou até entender se alguma coisa foi feita de maneira inadequada. Então, vamos ao quadro? Então, para a gente moldar os corpos de prova, a gente precisa primeiro preparar a mistura. Então, deve-se preparar no mínimo 3 corpos de prova para cada dosagem de mistura betuminosa. Então, nós temos lá, né, o PCA menos 1%, menos 0,5%, o PCA mesmo, e depois mais 0,5% e também mais 1%. De cada um desses 5, a gente deve moldar no mínimo 3 corpos de prova para a gente ter uma média, né, confiável, ok? Então, desses 5, cada um é composto por no mínimo 3 corpos de prova. Os agregados, eles devem ser secos em estufa e separados por frações granulométricas, de acordo com o que foi feito em ensaio, tá? Depois deve-se pesar os agregados para cada corpo de prova, sendo que cada agregado ele deve ser pesado separadamente, né, para cada corpo de prova. E os corpos de prova eles devem ter aproximadamente 1.200 gramas de mistura entre ligante betuminoso e agregado. Então, é uma massa média aí desse material. E também é importante que você saiba que os agregados eles devem ser pesados separadamente, não se esqueça disso. Dando sequência, se coloca os recipientes na estufa e se aquece a temperatura de 10 a 15 graus acima da temperatura de aquecimento do ligante. Isso aqui também vai variar de acordo com o ligante, ok? Depois disso, se mistura os agregados e se insere o ligante e deve-se efetuar a mistura rapidamente, sendo que é indicado de 2 a 3 minutos para se realizar esse procedimento de mistura.
Depois disso, é feita a compactação dos corpos de prova. Então, como essa compactação ela é feita? Então, deve-se colocar o molde em posição no suporte de compactação, deve-se inserir uma folha de papel filtro e, depois disso, deve-se inserir a mistura previamente aquecida a 150 graus Celsius, que é adicionada no molde, que o molde também é previamente aquecido para não se ter perda de calor no procedimento de mistura, ok? E aí, é ajeitada a amostra dentro do molde para melhor acomodação a partir do uso de uma espátula. Depois disso, no procedimento de ensaio, nós temos que o anel superior ele é colocado, né, um anel do próprio molde, e aplica-se com um soquete 50 golpes, no caso de dimensionamento de tráfego leve, ou 75 golpes no caso do dimensionamento de tráfego pesado. Existe essa diferença aqui de acordo com o tráfego. Após a compactação, o corpo de prova deve ser retirado do anel inferior e colocado em uma superfície lisa e deixado em repouso durante 24 horas em temperatura ambiente. Depois disso, são realizadas então as medidas de altura, diâmetro de cada corpo de prova e eles também vão ser ensaiados. E aí, nós temos as determinações de alguns parâmetros a partir da análise desses corpos de prova que a gente precisa para depois escolher o nosso teor. Quais são esses parâmetros, né? O primeiro deles é a densidade aparente, chamado de D aparente. E ela é obtida a partir da massa do corpo de prova ao ar, ensaio, dividido pela massa ao ar menos a massa imersa em água. E aí a gente vai ter aqui 3 repetições para cada PCA. Lembra, a gente tem 5 valores aqui de PCA e cada um precisa de pelo menos 3 corpos de prova. Então, a gente tem 3 leituras disso e faz a média destas leituras. É importante determinar também a densidade máxima teórica, que é chamada de D máximo teórico, que é uma ponderação das massas específicas e reais dos materiais que compõem a mistura, onde ela é calculada por 100 dividido o percentual aqui de agregado dividido pelo percentual, pela densidade do agregado, mais o percentual de betume dividido pela densidade de betume. Bom, nós temos aqui que o nosso percentual de betume, o que ele vai ser? Ele vai ser o nosso PCA, ok? Então, eu vou ter diferentes percentuais, eu vou ter lá 5 percentuais. E aí, qual que é o nosso percentual de agregado? 100 menos os percentuais de PCA. E aí, as densidades são também dados de ensaio, ok? Eu passei aqui que nós vamos utilizar, tanto para o exemplo que eu vou calcular, quanto para a atividade que você vai realizar, uma densidade de agregados de 2,83 gramas por centímetro cúbico e uma densidade de betume de 1,032 gramas por centímetro cúbico. Então, nós vamos utilizar para as nossas aulas estes dados de ensaio. Mas lembre-se, esses resultados não são fixos para todas as amostras, eles são dados de ensaio. Então, se você for atuar nessa área, você não vai usar esses valores, você vai usar os valores que forem obtidos por ensaios a partir das misturas de agregados que forem realizadas, né? E também com os dados do material betuminoso que vai ser utilizado. Então, lembre-se disso, eu coloquei aqui que a gente vai adotar, porque esses são os dados obtidos do ensaio que a gente realizou para a sua aula prática. Se você for trabalhar na área, esses ensaios serão realizados por uma empresa terceirizada ou por alguém responsável por essas etapas lá dentro do quadro de funcionários da empresa. Normalmente é um técnico que faz essas análises. E aí o engenheiro pega esses resultados de laboratório e aplica as equações para a determinação do teor de betume, ok? Vamos voltar ao quadro? Dando sequência, então, a gente precisa calcular também o volume de vazios, sendo que
O volume de vazios nada mais é do que a densidade máxima teórica menos a densidade aparente, dividido pela densidade máxima teórica vezes 100. Então, a gente vai ter aqui um valor em porcentagem. E o volume de betume, que é chamado de VB, onde é utilizada a densidade aparente vezes o percentual de betume, dividido pela densidade desse betume, ok? Lembrando aqui que esse percentual nada mais é do que o nosso PCA calculado. E nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 valores, né? Não custa relembrar o valor de PCA aqui, mais 0,5%, mais 1%, menos 0,5% e mais, menos 1%, ok? Depois disso, a gente precisa determinar a relação betume-vazios, que é chamada de RBV, onde ela é calculada por 100 vezes o VB, que a gente acabou de ver, dividido pelo VB mais o VV. Aqui tem que tomar cuidado, porque se os dados no Excel tiverem em porcentagem, não é necessário fazer a multiplicação por 100. Depois eu vou mostrar isso na prática para você. Bom, e aí como a gente vai trabalhar com isso no Excel? Nós vamos ter uma tabela com os teores de betume, depois que a gente calculá-los. A gente vai colocar aqui os valores, lembrando que o do meio é o PCA, certo? Esses dados de massa ao ar, massa imersa, aqui o E e o nosso F, que são todos dados de ensaio, eles vão ser repassados a você para que você faça os cálculos, mas eles são obtidos a partir de ensaios. E aí nós vamos calcular a densidade aparente, a densidade máxima teórica, o volume de vazios, volume de betume e a relação aqui betume e vazios em percentual. Esses três últimos aqui são em percentual, ok? E aí a gente vai, a partir desses dados, traçar os gráficos para mostrar as correlações entre o teor de betume da mistura em porcentagem e os seguintes parâmetros: a densidade aparente, a estabilidade, a fluência, o volume de vazios e a relação betume-vazios. Depois, né, de fazer toda essa análise, a gente vai selecionar o quê? O nosso teor. Meu T ficou estranho aqui, deixa eu colocar melhor aqui. Teor ótimo. Então, a partir da análise dos gráficos, a gente vai determinar o teor ótimo. E aí, determinando esse teor ótimo, a gente vai verificar alguns parâmetros. Então, a gente vai ver o valor da estabilidade desse teor ótimo, vai verificar se ele está dentro dos parâmetros, onde ele precisa ser maior ou igual a 500 kg/força no caso de tráfego leve, ou então maior ou igual a 750 kg/força no tráfego pesado. No caso da fluência, o nosso F, ela tem que estar entre 8 e 16. O nosso volume, a relação dos vazios do betume, ela precisa estar entre 75% e 82%. E o volume de vazios entre 3% e 5%. Então, depois que a gente fizer o dimensionamento, nós vamos colocar esses valores aqui e fazer uma análise, se passa na verificação ou se não passa na verificação. Se não passar na verificação, a gente precisa trabalhar a nossa mistura de agregado, o nosso percentual de betume, para que isso seja aprovado, sendo que o nosso material precisa passar para ser aplicado, né? Senão a gente vai ter problema de patologia e o nosso pavimento não vai atingir a vida útil que ele foi projetado. E aí, frente a todo esse desenvolvimento teórico, que agora você já tem ideia de qual é o procedimento, nós podemos iniciar o nosso procedimento prático. Vamos ao quadro? Então, agora nós vamos trabalhar o procedimento prático da determinação do teor de betume ótimo. Então, eu trouxe aqui um passo a passo no slide para a gente acompanhar, mas a gente vai agora à câmera de documentos para começar a trabalhar esses dados. Então, eu trouxe aqui um modelo de planilha, você pode montar a sua planilha depois.
Deixa eu dar um zoom para você conseguir visualizar melhor esses dados. Então, a gente vai focar primeiro aqui nessa parte 1, dados fornecidos. Então, no primeiro momento, o que precisa ser feito? Bom, precisa se determinar os percentuais passantes, não é mesmo? Utilizando uma determinada mistura de agregados. E aí, a gente precisa desses dados e a gente precisa de dados também de densidade real do agregado. A partir dessa análise aqui vai ser feita a densidade real, né? A partir de ensaios com essa mistura específica. E a gente precisa também determinar a densidade do betume, que também é feita por ensaio e é repassada, no caso, ao engenheiro que vai fazer esse dimensionamento, ok? Então, todos esses dados aqui, dessa parte 1, são dados fornecidos, então, por ensaio. Aí, tendo essa parte 1 fornecida, a gente começa os cálculos aqui na parte 2, onde eu coloquei a fórmula para facilitar, né, da nossa superfície específica, e aí agora a gente vai montar junto essa tabelinha aqui. Então, primeiro eu vou colocar os valores das constantes. Então, aqui nós temos a constante de G, que é 0,17, constante de A, 0,33, depois de Gzinho primeiro, 0,33, desculpe, depois de Azão, 2,3, Azinho, 12 e F, 135. Aí, eu já vou colocar aqui a fórmula para quando a gente colocar o valor aqui, ele já puxar o valor vezes A. Então, eu vou colocar aqui igual a constante vezes o valor. Tá zero, porque aqui o meu valor tá zero, tá? Eu vou colocar um valor aqui só para você ver. Se eu colocar 5, ele já multiplica, tá? Então, fica mais fácil. E aí, eu puxo isso para baixo, usando a ferramenta do Excel, e ele vai puxar para todas as partes. Bom, aí a gente precisa, então, agora pegar os valores de G, Gzinho, A, Azinho e F. E esses valores vão estar aqui nessa nossa tabela de dados. Lembrando que o Gzão, né, o G maiúsculo, é a porcentagem retida na peneira 9,52. Então, eu vou colocar um igual aqui. Vou procurar a peneira 0,52 e vou vir aqui no somatório desse percentual. Opa, eu peguei o percentual errado. Espera só um momentinho. Deixa eu verificar aqui na nossa tabela. O valor aqui... Ah, não, tá certo. Eu esqueci de diminuir de 100. Perdão. Por quê? Porque aqui o nosso percentual, ele é o retido e nós temos na tabela o percentual passante. Então, vai ser, na verdade, 100 menos esse valor. Agora sim. Agora, nós vamos ao Gzinho. Nosso Gzinho, sendo que o Gzinho é o percentual passante na 9,52 e retido na 4,76. Então, aqui nós vamos ter o 4,76. Nós vamos ter... deixa eu verificar aqui para eu não me confundir novamente. Nós vamos ter, como ele é o retido em uma e o passante na outra, a gente vai ter o 9,52 menos o 4,76. Então, nós temos 27,4. E assim a gente vai por seguindo. O percentual agora é o passante, então vai ser o passante na 4,76 e retido na 0,297 aqui. 45,9. O nosso Azinho vai ser o percentual passante nesta daqui, na 0,297 e retido na 0,074. Então, aqui, puxando as células, 8,6
E o nosso F, então, é o percentual passante na 0,074, que daí não precisa ter menos, porque é o passante nela e ela é a última, então é 5,5. Então, observe que aqui, se eu voltar a dar o foco na nossa parte 2, que é a parte de cálculo, eu já tinha puxado a multiplicação, e aí agora o que eu faço? Eu preciso fazer o somatório e dividir por 100. Lembrando que a nossa superfície específica é sempre o coeficiente vezes o valor, somando com os próximos coeficientes vezes os valores. Então, eu faço aqui o somatório, ele selecionou já automaticamente, e divido por 100. E aí, eu chego numa superfície específica de 9,62 metros quadrados por quilo, ok? Então, essa é a nossa superfície específica, o nosso S. Depois eu vou explicar para você que na atividade você vai usar essa superfície específica aqui para repetir o procedimento, mas a nossa, agora para o exercício, é esse 9,62. Bom, aí eu já coloquei aqui na tabela, para a gente continuar, os cálculos, primeiro do teor de betume. Lembra que o nosso módulo de riqueza lá, ele pode variar de 3,75 a 4, mas conforme eu aumento esse módulo de riqueza, eu aumento o teor de material betuminoso e, consecutivamente, aumento o custo. Então, a gente vai manter aqui, vai utilizar o mínimo, que é o 3,75. E o nosso S, eu vou colocar um igual aqui e vou puxar o valor, é 9,62. Agora, a gente precisa calcular o nosso TCA. Eu coloquei a fórmula aqui para ficar fácil. Então, vamos fazer tudo aqui puxando as células no Excel para ficar mais fácil se um dia você tiver que repetir esse procedimento. Quero que você faça isso também. Não coloque aqui o 3,75. Clique na célula. Então, o TCA é igual ao M, então 3,75, vezes, eu vou abrir um parênteses aqui, o S elevado, então o elevado aqui é o chapeuzinho, a 1/5. Então, 1 por 5. Aí eu fecho esse parênteses e fecho o outro. E dou Enter. Aí eu tenho que o nosso TCA, o nosso teor de betume, é de 5,9. Aí a gente precisa fazer a correção desse teor, onde nós vamos usar o TCA aqui, eu vou puxar o valor aqui de cima, para se a gente alterar o valor, ele já puxar o valor correto. A densidade, aqui nós temos que é o 2,83, tá? A densidade da amostra. E aí, a gente vai calcular agora, vai corrigir o nosso TCA, que é o nosso TCA linha. Então, ele é igual a 2,65 vezes o TCA, posso puxar ele daqui ou aqui de cima, tanto faz, dividido pela densidade. E aí, eu dou Enter, eu tenho que o teor corrigido é de 5,52. Então, achei o meu TCA. Agora, a gente precisa calcular o nosso PCA, que é, de fato, a porcentagem de asfalto em relação à massa da mistura. Então, a gente vai aplicar essa equação aqui para a gente verificar esse valor. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom, que daí fica ainda melhor para você visualizar. Então, vamos focar nessa parte agora. Então, meu PCA vai ser igual, vou abrir um parênteses, 100 vezes o meu T'(CA), que a gente acabou de determinar aqui, 5,52, fecha parênteses, dividido por, abre parênteses, 100 mais o TCA de novo aqui, seleciono ele. Fecho parênteses e dou Enter, ele vai me dar o valor do meu PCA, do meu teor de betume, de 5,23. Agora, a gente precisa calcular os teores para a gente moldar os nossos corpos de prova, né? Seguindo aquele procedimento. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, vai ser igual essa célula aqui, que é o nosso PCA, eu vou fixar ela. Não adianta porque a gente vai ter que fazer manual, então nem preciso fixar. Então, vai ser ela vezes 1,0... Opa, desliguei o meu num lock aqui, peraí. 1,05
eu fiz errado aqui, espera só um pouquinho. Isso. Também não. Deixa eu verificar aqui o que está dando de errado no meu procedimento. Antes disso, vamos voltar ao quadro para a gente verificar o procedimento passo a passo que a gente está realizando, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente tem aqui, a gente já determinou no caso, né? A gente não precisa determinar ainda, a gente já determinou o S, que é a superfície específica, a gente já calculou, então, só para você acompanhar quando você tiver que fazer. Já calculou o TCA, né, utilizando as unidades específicas, determinou o nosso T'(CA) corrigido, né? E aí, a gente calculou o percentual de asfalto, o PCA, e aí agora a gente está determinando os nossos 5 pontos, ok? E aí eu já achei aqui o que eu fiz de errado. Vamos voltar à câmera de documentos. Aqui, para a gente fazer na ordem, na verdade, vai ser primeiro o menos 1% e depois o menos 0,5%, para ficar em uma ordem de valores de grandeza também. Então, isso que foi o errado. Então, eu vou pegar esse valor aqui, menos 1%, que vai ser o meu PCA menos 1%. Vou pegar o valor aqui de novo, menos 0,5%. Vou pegar o mesmo valor, que é o PCA, e agora eu vou fazer o contrário, né? Vou pegar ele mais 0,5% e ele mais 1%. Então, eu vou ter os valores de 4,23, 4,73, 5,23, 5,73 e 6,23. Então, esses vão ser os meus pontos para a moldagem dos corpos de prova. Então, voltando, se a gente estivesse na prática, se você estivesse trabalhando com isso na prática, então você fez todos esses cálculos com base nos ensaios dos agregados e agora você tem os teores de betume. Então, com esses teores, você teria que moldar os corpos de prova, na verdade, repassar isso para o encarregado, né? Passar esses teores para que o encarregado molde os corpos de prova, faça os rompimentos e as análises, para depois a gente fazer o teor de betume ótimo. Então, entre a gente moldar o corpo de prova, a gente faz todo esse procedimento antes. Então, a gente determina esses teores. Aí, agora, na prática, seria a moldagem desses corpos de prova, para depois os ensaios, que a gente vai ver agora os cálculos na sequência. Então, esse seria o procedimento prático, ok? Vamos voltar à câmera de documentos? Então, tá, determinamos aqui os nossos valores. E agora, né, se os corpos de prova fossem moldados com esses valores, nós teríamos aqui essa parte da tabela, onde eu já coloquei aqui para puxar, ó, se você observar, J29, eu voltando aqui, é o nosso teor de 1%. Então, eu já coloquei puxando todos os valores aqui para facilitar para você, tá? Faça isso também para agilizar, né, a execução da aula prática. Bom, e aí o que acontece? Moldando os corpos de prova com esses valores e com aquela mistura de agregado, eu trouxe aqui os resultados de ensaio. Lembrando que nós temos a massa ao ar, né? A massa imersa, a estabilidade e a fluência de Marshall. Então, todos esses resultados aqui são obtidos por ensaio. E aí, agora a gente precisa fazer os cálculos dos parâmetros, começando pela densidade aparente. Então, eu trouxe aqui a fórmula, vou colocá-la um pouquinho mais para cima para a gente conseguir ver. Deixa eu pensar, que fica com o fundo branco. Bom, mas vamos ver aqui, ó, é a massa ao ar dividido pela massa ao ar menos a massa imersa. Então, vamos lá, isso para cada amostra, aqui já temos a média de 3, né? Então, a massa vai ser igual a massa ao ar dividido, abre parênteses, a massa ao ar menos a massa imersa, fecha parênteses. E aí, eu chego no meu valor de densidade aparente de 2,44. Eu vou diminuir as casas decimais aqui para ficar mais fácil.
da gente visualizar. Deixar 3 casas decimais é suficiente. Bom, e aí o que eu faço? Eu preciso fazer isso para cada amostra? Sim, mas eu não preciso fazer isso manualmente, né? Eu posso puxar a célula aqui e aí eu já tenho o cálculo, né, de todos os teores de betume para a densidade aparente. Então, ficou 2,44 mais ou menos, 2,48, 2,49, 2,489 e o último 2,485. Então, agora a gente vai para o segundo cálculo, que é a densidade máxima teórica. Então, vamos olhar a fórmula aqui. Então, a densidade máxima teórica, ela é obtida por 100, dividido pelo percentual de agregado, dividido esse percentual pela densidade do agregado, mais o percentual de betume dividido pela densidade do betume. Então, vamos lá. Vai ser igual a 100 dividido, abre parênteses, eu vou ter, primeiro, o percentual de agregado. Qual que é o meu percentual de agregado? Vai ser 100 menos o meu percentual de betume, que é aqui, ó, o meu teor de betume. Isso tudo dividido, fecha parênteses, divide, pela densidade do agregado, que está aqui no começo da nossa tabela, aqui, ó, densidade real do agregado, 2,83, dividido por esse. Agora, voltando lá no nosso cálculo, para a gente fazer o resto da equação. Então, dividido por esse. Fecha mais um parênteses. E aí, a fórmula é mais. Então, mais. Abre parênteses de novo, para ter a ordem, né, na execução das equações. Mais o teor de betume. Então, aqui o teor de betume, dividido pela densidade do betume, que também está lá no começo da nossa tabela. Aqui, ó, densidade do betume, 1,032. Volto lá para a nossa equação, fecho parênteses e agora a gente tem que conferir se os parênteses estão todos ok, porque essa parte aqui do final, ela vai dividir toda... 100 vai dividir toda essa parte, então eu tenho aqui um parênteses 2, eu preciso de mais um aqui para fechar aqui no final. Isso, agora sim. E aí eu dou Enter. E eu obtenho um valor de densidade máxima teórica de 2,636 aproximadamente. E aí agora eu posso puxar para baixo simplesmente? Não. Por quê? Porque se eu puxar para baixo, o que vai acontecer aqui com a minha densidade real do agregado e do betume? Ela vem para baixo também. Então, eu preciso fixar essas células. Então, voltando aqui para a nossa tabela, eu preciso fixar essa daqui. Então, eu vou colocar o símbolo antes e depois da letra. Opa, não é essa, fixei errada, desculpe. Aqui era um O. É o E aqui. Então, a gente fixa essa e fixa essa. E aí, quando a gente puxar para baixo, ele vai alterar só as linhas aqui, afastando um pouco para ficar mais fácil de ver, do teor de betume, ok? Então, vai ficar só essa alterada. Então, eu vou puxar agora para baixo, agora que eu fiz esse travamento, eu posso fazer isso. E aí, a gente chega em uma densidade máxima teórica de 2,63, 2,61 aproximadamente, 2,59, 2,57, 2,55. E aí, agora a gente precisa calcular o volume de vazios, que é a densidade máxima teórica menos a aparente, dividido pela densidade máxima teórica. Então, vamos lá. Igual densidade, vou abrir um parênteses, densidade máxima teórica menos a densidade aparente, que, fecha parênteses, que divide a densidade máxima teórica. Tem que tomar muito cuidado com os parênteses, porque senão a equação não dá certo, tá? Então, tem que sempre colocar os parênteses para garantir que a equação dê certo. Então, aqui nós tivemos um valor de 0,072, só que a gente precisa passar isso para porcentagem. Então, eu vou selecionar aqui toda a coluna e vou passar para porcentagem, 7,2. E aí, agora, esse daqui, como a gente quer que todas as células sejam puxadas para baixo, a gente simplesmente
puxa ela para baixo aqui. Deixa eu tirar o negrito. Aí, agora, nós vamos para o nosso VB, o volume de betume, sendo que o VB é igual à densidade aparente vezes o percentual de betume, dividido pela densidade do betume. Então, vamos lá. É igual. Como é multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto, então eu não preciso pôr parênteses. Então, a densidade aparente vezes o percentual de betume, que é o nosso PCA aqui, de cada um, dividido pela densidade do betume, que está lá no começo da nossa tabela. Então, densidade do betume, Enter. E aí, a gente chegou a um valor, deixa eu colocar aqui, diminuir a casa, para ficar mais fácil, de 10,03. E aí, eu preciso fixar o quê? Fixar a minha densidade do betume aqui, para eu poder puxar isso aqui para baixo, ok? Então, aqui nós temos os valores. E agora, a gente precisa calcular o RVB, que é igual. No caso aqui, se você olhar, para a gente seguir a fórmula certinho, esses valores, eles estão em número, eles não estão em percentual. Então, eu vou seguir a equação do 100 vezes. Se esse valor aqui tivesse em percentual, eu não precisaria colocar esse 100 vezes, ok? Então, 100 vezes o betume dividido por VB mais VV. Então, VB mais VV. Fecha parênteses e Enter. Deu algum erro aqui, deixa eu verificar. Vou colocar um parênteses aqui antes. É por causa do 100, então vamos alterar. Vamos fazer assim, vamos colocar esse valor aqui em percentual. Às vezes o Excel, ele dá essas bagunças, tá? É normal. A gente precisa dividir aqui, daí para deixar esse valor correto, por 100. Então, vou colocar aqui 1 vezes 100. Na verdade, é dividido por 100. Então, vou colocar um parênteses e dividir por 100. Aí, agora deu certo. Então, eu vou puxar aqui para baixo. Os valores estão iguais, só que agora eles estão em percentual. E aí, eu posso até colocar aqui, ou eu tenho duas opções, né? Aqui está em geral, eu posso colocar em porcentagem, e aí ele ficar no 58, que é o valor correto, ou, ao invés disso, eu uso igual está na equação, que é 100 vezes. Dá a mesma coisa, tá? Então, tome cuidado quanto a isso. Se for usar percentual, usa percentual em tudo, para você não ter erro. E aí, eu vou diminuir aqui as casas, para ficar mais fácil. E as células não precisam ser fixadas. Vou puxar para baixo para ter os nossos valores. Bom, fiz toda a parte da determinação dos parâmetros. Agora, se a gente voltar para o quadro, a gente precisa seguir para o nosso passo no quadro, para o nosso passo 6. A gente já fez as determinações dos parâmetros e a gente vai agora traçar os gráficos de correlação. Então, esses gráficos, eles são traçados a partir dos dados que a gente acabou de calcular. E eu vou ensinar para você como faz esses gráficos agora. Vamos voltar à câmera de documentos. Então, agora a gente vai fazer os gráficos dos parâmetros. Então, que gráficos que a gente vai fazer? A gente vai selecionar aqui o teor de betume, primeiramente, e a densidade aparente. Então, densidade aparente. Aí eu venho aqui no Excel em inserir gráficos aqui, são gráficos recomendados, acho que é mais fácil. A gente vai em todos os gráficos e vai em gráfico de dispersão aqui, dispersão. Onde a gente vai ter o teor de betume pela densidade aparente. Eu vou selecionar esse gráfico aqui. Só que, ó, a gente tem aqui os nossos 5 pontos de ensaio. Eu vou formatar esse gráfico para ele ficar melhor e colocar os eixos. Então, eu venho aqui em adicionar elementos ao gráfico, título dos eixos, título horizontal e título vertical. Então, aqui no horizontal, nós temos, posso até copiar aqui, para ficar mais fácil, a densidade aparente. Então, vou colar aqui.
densidade aparente, e aqui nós temos o teor de betume em percentual. E aí, para melhorar o gráfico, você observa que o nosso teor de betume, ele começa com mais do que 4%. Então, eu posso clicar com o botão direito aqui, primeiro clico no eixo, clico com o botão direito em formatar eixo, e aí eu começo o nosso gráfico em 4, porque daí ele fica com uma dispersão melhor, a área dele de análise fica melhor. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa adicionar uma linha ligando esses pontos. Mas essa linha, ela não pode ser reta, ela precisa ser curva para a gente ver a tendência. E aí, a gente vem aqui deixa eu ver se aparece na opção aqui, não aparece. Então, é alterar tipo de gráfico. E a gente vem nesse daqui, que ficam os pontos e fica a linha também, ok? Então, eu dou o ok e aí está aqui a minha linha de tendência dos resultados. Observe que a densidade aparente, conforme eu aumentei o teor de betume, chegou num ponto máximo e aí ela começou a diminuir. E, por coincidência, foi exatamente no ponto de ensaio. Então, o nosso teor ótimo de betume, a partir dessa análise, é justamente o nosso valor de PCA, que se a gente mover a tabela, o gráfico, desculpe, aqui para baixo, nós vamos ver que o nosso PCA calculado, esse valor intermediário, era justamente esse daqui de 5,23. Então, eu vou deixar essa linha aqui em laranja, que é o nosso teor ótimo de betume. Agora, a gente precisa traçar os outros gráficos. Então, nós temos aqui, vou colar o gráfico para ficar mais fácil, vou ter que afastar um pouquinho para a gente fazer isso de forma mais rápida, mas você vai conseguir visualizar todo o procedimento. Então, eu vou colocar aqui do lado. Agora, ao invés da densidade aparente, eu vou mudar para a densidade, para a estabilidade, que está aqui do lado de cá. Então, eu vou mudar. Ó, eu arrastei toda a coluna, ele já mudou tudo. E aí, eu só preciso mudar o eixo, que é a estabilidade em quilograma-força. Vou fazer a mesma coisa agora para a fluência. Então, vou copiar aqui o gráfico, vou colar embaixo e vou alterar os dados para a fluência, o F. Opa, puxou errado aqui, cuidado. Aí, agora está certo. Então, eu fiz o gráfico da fluência, eu mudo o título aqui, então é fluência em polegada. Sempre bom colocar as unidades de medida. Vou copiar o gráfico e colar aqui do lado para o próximo gráfico, que é o volume de vazios. Então, vou selecionar aqui, vou alterar os dados aqui para volume de vazios, carrego os eixos, né, e tudo mais. Dou um Enter, ele já faz essa alteração, mudo o título aqui, volume de vazios em porcentagem. E aí eu vou gerar agora o nosso último gráfico, que é o gráfico do RVB. Então, eu seleciono aqui os pontos e altero aqui para o RBV, desculpa, não VB. Opa, deu errado, então eu preciso clicar de novo no gráfico e arrastar. E dar Enter. Bom, e assim a gente tem todos os gráficos, deixa eu ampliar para você ver, da densidade aparente, da estabilidade, da fluência e do volume de vazios. E também, aqui eu esqueci de mudar o eixo, já vou mudar, do RBV. E aí, por que esses gráficos são necessários? Porque aqui na densidade aparente, no ponto mais alto, a gente vai ter o nosso teor ótimo de betume. No nosso caso, ele foi exatamente no ponto ensaiado de PCA. Mas se ele não tivesse sido, vamos supor que aqui fosse o meu ponto máximo. Eu teria que traçar uma linha reta aqui para baixo para pegar o teor ótimo e aí traçar uma linha reta para esse lado para pegar a densidade aparente. E aí, pegando esse teor ótimo, eu teria que fazer isso para todos os outros gráficos, caso não fosse exatamente no ponto. Então, eu teria que fazer uma linha no valor que eu obtive aqui na densidade para obter a estabilidade, a fluência, o volume de vazios e o RBV. Eu trouxe aqui só para você ver como ficaria esse traçado.
seria feito isso. Vamos supor aqui que não fosse no ponto. Então, eu desceria uma linha, pegaria o valor e faria isso também para a densidade. E anotaria esse valor como a minha densidade ótima, do teor ótimo de betume. E faria o mesmo para as outras características. Como é exatamente no ponto, a gente tem todos esses dados calculados aqui, nessa linha que eu destaquei. Então, isso não é necessário, ok? E aí, agora, a gente precisa verificar esses dados que a gente obteve, para verificar se eles estão dentro dos parâmetros. Vamos ao quadro agora para fazer essa verificação. Então, essa verificação é o nosso ponto 7 aqui, né? Então, nós temos aqui o gráfico de verificação e eu vou pegar os valores da tabela do Excel e vou colocar aqui para você verificar. Então, a nossa estabilidade do nosso ponto ótimo, ela foi de 1150. Então, 1150. Ela é maior que 500 e ela é maior que 750. Então, passou na minha verificação. A fluência, ela foi de 15. Então, ela foi de 15, ela está entre 8 e 16. Passou na análise. O meu RBV, se eu for aqui na tabela olhar os dados, foi de 70. Tivemos um probleminha técnico aqui, pessoal, então a gente estava sem áudio, mas voltando aqui na nossa tabela, quando eu pegar o valor lá do nosso teor ótimo, eu jogo ele aqui para fazer essas conferências. Então, por exemplo, o valor da estabilidade ótima. Se a gente olhar na tabela, vamos à câmera de documentos só para você entender da onde eu estou pegando esses dados. Então, ó, eu vou pegar os dados ótimos, que são esses que a gente selecionou aqui, ó, essa linha que está destacada, pela análise do gráfico, tá? Então, por exemplo, o primeiro dado é em relação à estabilidade, então a estabilidade foi de 1150. Então, voltando ao quadro, eu vou colocar aqui o valor de 1150 e vou fazer a análise. É maior do que 500? É maior do que 750? Então poderia até ser utilizado para tráfego pesado. Na tabela, agora pegando o valor de fluência, nós temos um valor de 15, está entre 8 e 16, ok? O nosso RBV, ele é de 76,3 aproximadamente por cento. Então, ele está entre 75 e 82, passou na nossa verificação. E o volume de vazios, o VV, é de 3,90 e... Deixa eu verificar aqui, 93. Então, 3,93 também passou na nossa verificação. Ou seja, a gente pode utilizar esse teor para análise, né, do material. Por quê? Porque ele passou em todas as nossas verificações. E esse é o procedimento, então, que agora você terá que fazer. Mas, antes de passar esse procedimento, eu quero que você preste atenção que, de fato, essa etapa, ela não é difícil de se fazer, esse dimensionamento, ela é simples. Mas, quando você for realizar os cálculos, você pode utilizar o S, você não vai ter que calcular o S. Você pode utilizar um valor de 10,1. Opa, meu 1 parece um 2, deixa eu corrigir. 10,1 metros quadrados por quilo.
E aí você vai refazer os cálculos utilizando este valor, ok? Sendo que agora, então, é a sua vez de fazer esses procedimentos. Eu te expliquei passo a passo como eles foram feitos e agora você vai colocar a mão na massa para, de fato, fazer esse dimensionamento no Excel. Então, lembre-se sempre de linkar as células, né, para que você não tenha nenhum tipo de problema e utilize as fórmulas corretamente para esse dimensionamento, ok? Vamos voltar ao quadro? Então, como eu disse para você, você vai usar o S de 10,1 metros quadrados por quilo e vai fazer todos os cálculos novamente. Você vai achar, fazer todos os cálculos até determinar o seu PCA. E aí, para os dados de ensaio, você vai ter aqui os seus valores de PCA, você pode utilizar esses dados aqui como dados obtidos de ensaio, ok? Então, a partir da massa ao ar, a massa imersa, a estabilidade e a fluência, você vai calcular os outros parâmetros, né? E aí, você vai realizar um checklist para verificar se você fez tudo o que precisava ser feito. Então, nesse checklist, você vai analisar o seguinte: você vai realizar uma pesquisa sobre o método de ensaio Marshall. Você vai conferir se você, no caso aqui, a superfície específica, você vai usar que eu passei de 10,1. No checklist, você vai avaliar se foi calculado o teor provável de asfalto ou o teor ótimo de asfalto, se foram calculados todos os parâmetros, se foram traçados todos os gráficos e se foram realizadas as verificações para ver se o nosso teor passa nessas verificações. E qual é a conclusão obtida a partir dessa análise? Então, agora é sua vez, você deve colocar aí a mão na massa para fazer esses ensaios, esse dimensionamento. E aí, depois de fazer todos os cálculos, você deve elaborar os gráficos, ok? E caso o teor ótimo não seja exatamente em um ponto de PCA, de teor de betume, você faça aquele traçado no gráfico para obter os valores, ok? E daí esses valores obtidos como teor máximo, você vai fazer a verificação para ver se eles passam nessa verificação. E é assim que se calcula o teor de betume. Eu espero que você tenha gostado da aula. Eu sei que é bastante conteúdo, mas não é difícil, né? São várias aplicações de fórmula, mas seguindo o roteiro que está no slide, tenho certeza que você não terá nenhuma dificuldade. Te agradeço pela atenção na aula de hoje e te vejo na nossa próxima aula. Até lá!